Já tá na hora de eu falar o que eu acho das HQs do Monsterverse e tal. Vamos começar com o Godzilla Awakening, depois o Nascimento de Kong e assim por diante. Bem, Godzilla Awakening e é uma HQ bem legal, que pena que foi não é mais canônica. Não é mais canônica por causa da série O Legado dos Monstros, porque o Shinomura não aparece nesse universo. O Shinomura não é mais canônico, infelizmente, porque seria legal ele aparecer, mas eles trocaram o Shinomura pelo Iron Dragon, infelizmente. Bem, é mostrado como Godzilla despertou, como ele enfrentou o Shinomura, mas a HQ não é canônica, infelizmente. Agora vamos falar do nascimento do Kong. É mostrado nessa série de capítulos do Kong, como ele nasceu, ele vê seus pais sendo massacrados pelos Skullcrawlers, aí ele cria uma raiva gigantesca. Ele cria um rancor quase doentio pelos Skullcrawlers e jura matar um por um, como a gente vê no Kong Era da Caveira. A HQ é bem triste. A origem do Kong é bem triste, bem parecido com os outros Kongs do clássicos, que eles são os únicos de suas espécies. É engraçado porque pensar que foi o Godzilla que foi o responsável pela, abre aspas, morte dos pais do Kong. E por que eu disse abre aspas? Porque foi ele que exilou a espécie do Kong para a Ilha da Caveira. Lá eles foram massacrados. Não sou eu que estou inventando isso. Na novelização do Godzilla e Kong versus Kong é dito isso claramente, que Godzilla expulsou a espécie do Kong e fez eles migrarem para a Ilha da Caveira. Lá eles foram dizimados pelos Skullcrawlers e o Kong viu os pais dele morrerem. Se a gente for parar para pensar, o Godzilla meio que acidentalmente fez os pais do Kong morrerem, fazendo eles serem exilados para a Ilha da Caveira. Ou seja, como se Omar diria no Todo Mundo Odeia o Chris, trágico, literalmente trágico. Agora vamos para Godzilla Domínio. Bem, é mostrado os acontecimentos antes de Godzilla vs Kong, e o Godzilla lembra do sacrifício da Mothra. Ele enfrenta mais 2 titãs e eles se submetem a ele, resumidamente, a Tiamat e o outro que eu esqueci o nome. Mas não só isso, nós descobrimos que Godzilla foi expulso de sua casa antiga por um monstro da espécie do Kong, ou seja, chamado rival. E por quê? Bem, tem uma teoria. Porque Godzilla não poderia usar o seu sopro atômico, já que o lugar que ele estava era uma caverna. E se ele usasse o sopro atômico, ele ia acabar destruindo a caverna. Então, para não destruir seu lar, ele teve que ir embora, levando em conta que isso é teoria. Aí, como a gente viu na HQ, o rival foi morto pela Tiamat. Aí, quando Godzilla chegou lá, não tinha mais ninguém. E ele queria a revanche dele contra o rival. Mas antes de ir atrás do Kong, ele botou todos os titãs para hibernarem. Essa briga era pessoal. Tá, isso é teoria, mas voltando ao assunto. Godzilla foi atrás do Kong, como a gente já viu, ele venceu o Kong e humilhou ele, quebrando o braço. Quase fazendo ele morrer de parada cardíaca, coitado, e deixando ele para morrer, literalmente. Isso foi demonstrado há muito tempo. O bicho não tem piedade com ninguém, a não ser que esteja fraco, vulnerável ou que não se sinta ameaçado. Mas quando ele vê alguma outra coisa que vê que é uma ameaça, ele simplesmente parte para cima. Essa lagartixa não tem sequer um momento que não esteja estressado, velho. E talvez seja por isso que muita gente ficou meio ofendida e tal, quando eu fiz isso, o Kong aceitar aquelas provocações e tal. Mas enfim. Ah, Godzilla tão irritado, ele até que é bonzinho. Oi? Oi? Olha, se algum de vocês falou isso, vocês estão fumando muita maconha até demais. E lembre-se, nosso leão sempre fala que Proerd é o programa. Enfim. Uma coisa que Godzilla não é bonzinho. Isso é um fato. As coisas que ele mais fez não se consideram como bonzinho. Como assim? Ele fez tanta coisa boa. Vamos lá. Fazer com que um cidadão seja atravessado com sua cauda. Dar uma das mortes mais brutais, tanto na novela quanto no filme, com o beijo da morte da Capitão com o braço. Esmagar a cabeça de uma titã, por mais que seja a causa da morte da espécie.
Desmembrar um cidadão que possivelmente precisa de asa para voar caso ele não se regenere. Pá, dá umas mortes mais brutais, queimando o cidadão vivo e ainda batendo sua cabeça enquanto ainda tenta se regenerar. E, né, um monte de outras coisas. Você realmente acha que Godzilla é bonzinho? Meus amigos, ele matou uma titã que não fez nada durante 6 anos, velho. E a única explicação lógica dele ter matado são duas. Uma que eu vi em um short, que no caso é simplesmente Tiamat estava muito poderosa, eu discordo. E Godzilla teve que usar todo o seu full power naquele sopro atômico e desmembrar ela viva. Ou que ele considerou ela como uma futura ameaça, simplesmente capotou antes da hora. Enfim, mas é óbvio que a explicação mais... Bem, como a gente sabe, o Kong e o Godzilla se uniram para derrotar o Mecha e tudo blá 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 blá. Voltando às HQs. O engraçado é que a série O Legado dos Monstros se passa entre 2019 e 2014, mas não é mostrada a Muto Prime em nenhum momento, que eu fiquei triste. Eu queria ver a Muto Prime enfrentando o Godzilla na série O Legado dos Monstros, mas infelizmente não foi isso. Mas talvez eles não fizeram isso porque senão ia gastar CGI e tudo mais. É engraçado, tem teorias que o Godzilla distorceu o espaço-tempo na série O Legado dos Monstros, porque do nada aparece um portal e aí o Godzilla atravessa. Talvez, ou isso é oficial, ou pode ser só a teoria das pessoas, eu não sei. Mas tudo bem, voltando às HQs. Na HQ Kong's Kingdom, Kong quase fica surdo porque ele enfrentou o Camazotz, o morcego que tinha um grito que se você não tiver uma mente para poder notar, é a mesma habilidade que o Megaguirus usava com as asas. Megaguirus é uma libélula gigante que tem o poder de gerar um ruído ensurdecedor com as asas, mas parece não afetar o Godzilla na saga da torre. Enfim, o Kong derrota esse sem amor pela vida e continua vivendo sua vida normal. Bem, eu achei a HQ Kong's Kingdom bem legal e o mais engraçado que é nela que é descoberto que o Godzilla tem um raio atômico, por isso que o Kong naquela cena dos porta-aviões ele pula, ou seja, ele já sabia dessa informação. Bem, o que eu achei das HQs muito legal, eu só fiquei triste que desse canônico não é mais canônico Godzilla Despertar, ou seja, o Godzilla nunca enfrentou o Shinomura, que é triste, mas tudo bem. Uma coisa engraçada é que o Randa falava que foi atacado por uma criatura no Congueira da Caveira, aquele velhinho barbicha do Randa disse que foi atacado por uma criatura que não tinha consciência e que só queria destruição. O povo achava que era o Godzilla, mas não. Mas na verdade era o Iron Dragon, ou seja, não era o Godzilla. Engraçado porque dava a entender que era o Godzilla, mas não falava o lugar. Podia ser no chão ou no mar. E por isso muita gente se confundiu, mas era o Iron Dragon. As HQs enriqueceram o universo do Monsterverse. Agora vamos falar sobre uma parte de Godzilla Dominion. Godzilla Dominion temos a Apex Cybernetics, sim, a mesma que criou o Mechagodzilla, se você não tá lembrada. E que queria colocar o ser humano no topo da cadeia alimentar de novo. É por isso que o Godzilla fica irritado com o sinal que o Mecha emitia no filme. Ele achava que o Ghidorah estava vivo. Ou no caso, que a humanidade queria tomar o lugar dele como Titã Alpha. E ele tinha razão. E o povo dizendo que o Godzilla tinha ficado doido. E tinha gente idiota que achava que era o Mechagodzilla que estava atacando a Apex. No caso, que era o Mechagodzilla disfarçado causando danos às pessoas inocentes. Povo tonto, porque quem conhece o Godzilla sabe que ele foi feito para destruir cidades. Mesmo que se não tivesse o Mechagodzilla, ia pisar nas cidades. Porque foi para isso que ele foi criado. Então, né... Enfim, muita gente achava que o Godzilla tinha virado vilão, quando na realidade ele é um anti-herói. O único Godzilla que de fato se importava com os humanos era o Godzilla Jr. da série animada, mas voltando, essa HQ explica porque o Godzilla tá louco pela Apex. Tipo, a humanidade tá querendo botar outro macho alfa, eu vou te mostrar quem é macho alfa. Vamos ser honestos,
O Ghidorah ainda estava vivo e se comunicava com Mecha através de telepatia. Mas os caras trouxeram o Kong pra brigar com Godzilla e as coisas esquentaram. O Kong quase morreu por culpa desses idiotas. Quase que o Mamaco morre de novo. No caso, apelido idiota do Kong. Engraçado é que quase que o macaco morre de novo pela segunda vez, dessa vez por uma criatura e não pelos seres humanos. Ou seja, o Kong quase morreu afogado porque eles acorrentaram ele,